volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos. Nós estamos abordando o livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. No bloco anterior, nós havíamos formulado uma pergunta para a Sueli. Então, Sueli, e a Lei de Atração? Qual a sua importância para o nosso conhecimento espírita? Aos poucos nós vamos entendendo que tudo na vida é atração. Nós sabemos que os astros, tudo que existe no cosmos, não é? As estrelas, as galáxias, tudo está submetido à lei de atração. E, logicamente, aqui no plano terreno também, nós, seres humanos, nós também estamos submetidos a essa mesma lei. Porque desde que a criança começa a dar os primeiros passos, desde que ela comece a frequentar uma creche, uma escola, essa criança vai escolher, pela atração, aqueles coleguinhas com os quais ela quer conviver, com os quais ela quer conviver mais de perto. A atração faz com que se aproximem as criaturas. Depois, na idade adulta, tudo sempre vai acontecendo assim. Nós vemos que as pessoas se unem por uma religião, por um clube de futebol, de qualquer coisa que as pessoas queiram fazer em união. Isso vai pela lei de atração de interesses, dos interesses que as pessoas têm naquele clube, naquele time de futebol, naquela situação literária qualquer, se for um clube também de leitura, enfim, tanta coisa acontece nessa vida musical, que mostra para nós, musical, mostra para nós essa atração a qual nós todos estamos submetidos. Portanto, o grande segredo do universo é essa lei de atração, que faz com que as pessoas se aproximem. Mas, na verdade, a lei de atração, ela tem como base a afinidade. As pessoas se afinizam, no fim nós vamos verificar que isso tudo está muito entrelaçado. Atração, afinidade, sintonia, isso tudo acontece porque as pessoas se aproximam, se dão bem umas com as outras, querem bem umas às outras e, sobretudo, têm um interesse de algum assunto, de alguma coisa que lhes seja mais favorável, que gostem, não é? Que preferem. Certo. Ô, Sueli, a física quântica hoje menciona que todos os seres que povoam o universo estão inseridos numa fantástica rede cósmica e que, por isso, há uma interação entre todos os seres humanos. Esta é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de pensar. Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Divaldo Franco, numa comunicação psicofônica há alguns anos atrás, ele diz o seguinte: quando um homem cai, toda a humanidade também cai. Quando ele se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Por quê? Por que um homem cai, ou seja, tem um fracasso na vida, e isso reflete na humanidade? Se ele se levanta, se ele consegue superar aquilo tudo, toda a humanidade também se levanta. O que significa isso? Porque vibratoriamente nós estamos nesse entrelaçamento, nessa fantástica rede cósmica, que é como uma teia onde tudo está inserido, desde as galáxias, tudo que for mais distante que nós possamos imaginar no cosmos, não é? Até o microcosmo, desde o macrocosmo até o microcosmo. Tudo está submetido a essa lei de atração e também de aproximação através do conjunto vibratório. Certo. Quando um homem cai, por exemplo, quando um criminoso, lá em outro país, por mais longínquo que seja, cometa uma atrocidade, isso vibratoriamente atinge a todos nós. Certo. E ainda mais agora que a mídia vai o tempo todo divulgar, dar a notícia daquele acontecimento, daquele fato. Em tempo real, e às vezes em tempo real, e fica repetindo, e fica repetindo. E isso não existia antes, a mídia desse jeito, mas vibratoriamente nós somos atingidos pela situação que a pessoa está vivendo. Muito bem. Essa rede cósmica, ela faz, logicamente, uma ideia de solidariedade. Nós somos seres que deveríamos ser o tempo todo solidários uns com os outros, porque é um processo de interação, de integração entre as criaturas humanas. E, de repente, nós chegamos a uma conclusão, que nós somos uma grande família universal, criados por Deus, o mesmo Pai.
qual nome ele tenha, em qual país, em qual religião, mas é o mesmo Deus. Não são muitos deuses, é o mesmo Deus, onipotente, causa primária, primeira de todas as coisas. Muito bem, se nós somos todos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. E, de repente, para nós, vem a noção que nós somos uma grande família, uma família universal. Por isso que João, o evangelista, vai registrar no seu evangelho, Jesus mencionando da seguinte maneira: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, porque todas fazem parte do mesmo rebanho, embora em pontos distantes, embora em processos evolutivos diferentes. Há diferenças muitas vezes gritantes, não é? Muitas vezes diferenças assim tão difíceis de serem depois aproximadas, não é? E vencidas, mas existe. Existe uma interação cósmica em nós. Existe um processo que nos aproxima, porque nós trazemos, como diz Emmanuel, o gene de Deus. Certo. E isso está no livro Fonte Viva, no capítulo 30, que a mensagem que Emmanuel comenta ali tem o título de Educa. E ele fala que todos os espíritos, todas as criaturas, trazem o gene de Deus. Claro que dentro de uma compreensão muito espiritualizada, porque Emmanuel, quando ele fala, é de uma sabedoria incomum e, além de tudo, é de uma linguagem transcendental, que nem sempre nós conseguimos captar ou explicar. Muito bem, se nós trazemos o gene de Deus, nós somos todos irmãos, de uma forma que muda completamente o sentido da vida. É que as pessoas preferem, muitas vezes, alimentar e cultivar dissidências, separações, é o sectarismo, são os preconceitos, essas coisas todas que distanciam os irmãos, não é? Mas a misericórdia divina vai aos poucos integrando os filhos que desertam, os filhos que têm medo, os filhos que fogem, porque ela propicia a todos o retorno à vida física. E aos poucos nós vamos aprendendo, à custa de nós mesmos, porque nós construímos a nossa própria vida, o nosso próprio destino. Ô Sueli, eu já ouvi você comentar isso em outra oportunidade, e eu gosto muito daquela imagem que você utilizou certa feita, dizendo que ninguém mexe numa pétala de flor que não vá alcançar a estrela. Eu gostaria que você falasse isso. Você lembrou bem de Francis Thompson, um poeta inglês, que ele diz assim, vamos ver se eu me lembro, que de repente você mencionou. Ele diz assim: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Não é lindo essa lindo, imagem? É Francis Thompson, o poeta inglês. Por quê? Você toca uma flor que incomoda as estrelas, vibratoriamente falando. Certo. É muito bonito isso daí. Eu quis repartir isso com os nossos telespectadores. Bom, uma outra pergunta. O Espiritismo, de certa maneira, ele já fala isso em um livro dos Espíritos. Você poderia explicar alguma coisa a esse respeito? Fala. A doutrina espírita está adiante do tempo. Ela faz parte dos tempos novos. Portanto, a doutrina espírita, especialmente nas questões 32, 33 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec abordando essa questão. Porque o Espiritismo mostra essa matéria cósmica primitiva, elementar, que dá origem a todas as coisas no âmbito da matéria, claro, não é? E dentro dessa perspectiva, na questão 36, Allan Kardec pergunta aos espíritos que estão respondendo, ele pergunta pela via mediúnica, daqueles médiuns do século XIX, Allan Kardec pergunta a respeito dessa matéria elementar, que sofre todas as modificações possíveis, todas as propriedades ela pode apresentar, não é? E nesse caso, os espíritos responderam que sim, que ela faz isso tudo, ela processa todas as modificações, tem todas essas propriedades, e é por isso, dizem os espíritos, que nós falamos que tudo está em tudo. Certo. É a teia cósmica. Tudo está inserido em tudo.
Então, nós não podemos fugir disso e não vamos fugir. Essa questão de dizer assim, porque só a nossa religião é que salva, só a nossa religião que vai fazer com que nós possamos chegar ao reino dos céus, isso é um separativismo, é um sectarismo, mas aos poucos as pessoas vão entendendo, que são fases, né? São fases do processo evolutivo. E as pessoas vão compreendendo que é tão bonito, é tão amoroso, como Jesus ensinou, é falar dessa grande família universal. Por isso Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele não está falando dos vários ramos do cristianismo, porque Jesus não fundou religião nenhuma. Isso é que nós precisamos ter em mente, não é? Ele trouxe o evangelho. Agora, essas religiões todas são decorrentes do homem. Das escolhas do próprio ser humano. E a sua interpretação também. Porque, a interpretação dos ditos do Senhor. Exatamente, dos ditos e dos feitos, né? Do Senhor Jesus. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito daquela pergunta do Livro dos Espíritos, que vai falar do átomo... Sim. A questão 540 de O Livro dos Espíritos, a parte final dessa questão da resposta dos Espíritos. E eles dizem assim... É assim que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E aí eles acrescentam, admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode alcançar. Eu acho isso de uma beleza tão profunda, é verdade. Porque nos situa... O átomo primitivo, lá da criação, né? Dos primeiros momentos da criação da Terra, dos primeiros momentos, e desse foi evoluindo até chegar aos dias de hoje, né? Então tudo se encadeia, tudo serve, tudo se encadeia, não é? E desde o átomo primitivo até o arcanjo. Até o ser mais superior, mais iluminado, que também começou lá atrás. Isso é a família universal. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa ante os tempos novos e despedimos-nos aqui até a próxima semana e as palavras da nossa irmã Sueli. Agradecemos a atenção de todos e desejamos muita paz.